Moisés do Pátria e Defesa, seu amigo aqui passando nessa manhã novamente aqui, pessoal. Olha, sextou, né? Deixa eu trazer algumas reflexões para você no dia de hoje. Olha, tivemos excelentes lives aí durante a semana, foi dado o start, né, para a corrida presidencial, só que agora com dois únicos players. A diferença é enorme, né? Durante toda aquela agitação do primeiro turno, nós tivemos ali uma série de pessoas disputando, milhares de candidatos. Agora, praticamente, você tem alguns estados que sobraram ali para o segundo turno, onde você vai ter duas opções, né? Como é o caso, por exemplo, de São Paulo aqui, entre olha, aquilo que pode dar certo e aquilo que já deu errado lá no passado. Mas principalmente a disputa nacional, onde nós temos o presidente Bolsonaro, atual presidente da República, aquele que nós, o povo brasileiro, colocamos no poder lá em 2018 e que agora parte para uma reeleição para que, afinal de contas, a gente possa dar continuidade nas mudanças, praticamente para que a gente tenha êxito em eliminar as benesses, os privilégios do sistema. E aí, quem sabe, o Brasil funciona para os brasileiros, né? Algo que, sinceramente, pelo menos da minha geração em diante, nós nunca vimos acontecer. Tudo isso tem sido fruto, né, uma revelação da comunicação que nós, brasileiros, começamos a ter acesso, principalmente a partir das redes sociais. Aquilo que antigamente era uma potencialização da mídia, né, uma concentração de informações e narrativas criadas para que a gente só pudesse enxergar um único norte. Aí ampliou os nossos horizontes e hoje nós trocamos informações pela gente. Bom, feito esse preâmbulo, eu quero dizer que diferente, né, do que todos imaginávamos, e tudo aquilo que nós vimos ao longo desses anos, da receptividade que o presidente tem ao passar por qualquer cidade, qualquer estado brasileiro, né, nós vimos que do outro lado algo estranho, muito estranho na verdade acontece, ou seja, os demais candidatos têm audiência quase nenhuma, ou quando muito, depois de muito esforço, reúne ali um punhado ou alguns milhares poucos milhares de militantes com muita bandeira. Olha, como eu costumo dizer, muito samba e pouco rebolado, né? Uma imagem que às vezes é preenchida pelas cores que são escolhidas, normalmente vermelho, mas consistentemente não há público, não há povo ali envolvido. Isso deixou uma grande dúvida para todos nós brasileiros. Enfim, isso sofreu ali um reforço das pesquisas que indicavam, né, sempre o presidente Bolsonaro, aquele que, ao contrário da oposição vermelha, por onde passa, deixa um mar de verde e amarelo, ou como o exemplo que nós tivemos no 7 de setembro, onde nós tivemos os verdadeiros campos de girassóis no Brasil, seja em Copacabana, na Avenida Paulista, e principalmente ali no Planalto Central, ali na Esplanada dos Ministérios, lugar que foi projetado para ser impossível de ser ocupado pelo povo brasileiro. E teve ali uma grande demonstração no bicentenário da independência. Olha, a imagem foi tão chocante que foi até proibido de utilizar em campanha, porque imagina se todo o povo brasileiro começa a entender que o povo tem uma preferência nacional. Bom, dito isso, no domingo agora, que ficou para trás, 2 de outubro, nós fomos às urnas. E aquilo que nos foi prometido de algo perfeito e ágil que rapidamente se resolveria, se traduziu em filas quilométricas, em horas. Eu mesmo, votando aqui no estado de São Paulo, mais de em torno de 2 horas ali, aquilo que normalmente fazia em 5 minutos. Olha, é verdade que isso gerou certo desestímulo, mas conforme o órgão eleitoral prometeu ali rapidamente, né, até as 9, ali, 9h30 da noite, nós já sabíamos o resultado. Não vou entrar nesses detalhes. Dado o start na campanha eleitoral, e nesse momento que a gente conversa aqui, nós vimos uma ampla gama de correntes de pensamento no Brasil apoiarem um lado ou outro, né, para o que vai acontecer no dia 30 de outubro. Nós vamos ter que decidir entre o atual presidente da República, o presidente Bolsonaro, aliás, meu candidato, nunca escondi isso aqui, e o ex-presidente Lula, aquele que foi pensado dentro das grades, né, ali da Polícia Federal lá em Curitiba e colocado à disposição do sistema e com um banho, né, de uma verdadeira limpeza, uma higienização do seu passado, sendo colocado inclusive pela grande mídia mainstream, como também pelas próprias pesquisas, como o preferido de um público que a gente não vê. Ok, também isso é verdade. Já na segunda-feira, o presidente Bolsonaro aparece com um grande apoio popular, representado ali por governadores, senadores eleitos em vários estados importantes do Brasil, que se consolidaram nesse dia que a gente faz essa live aqui, essa estreia para vocês, com 11
governadores já na sua base de apoio. E uma enxurrada, que eu mostrei durante toda a semana para vocês, de deputados, senadores eleitos e até não eleitos, mas com uma expressão de votação gigantesca. Do outro lado, vemos o próprio partido do Lula o apoiando, o que não seria grande novidade, e um outro prefeito carnavalesco, como o do Rio de Janeiro, que ali se posiciona em apoio ao mesmo. Continua a coisa estranha entre a realidade e os resultados que as pesquisas apresentam. Vamos lá. O problema é que, até determinado momento, as pesquisas tinham uma importância para as pessoas. Acredito que hoje a gente já está um pouco mais escaldado com relação a isso. Mas os números obtidos lá no 2 de outubro, esses sim, nos preocuparam, né? Se mantiveram numa estabilidade até uma determinada parte da apuração e, de repente, houve ali uma virada que, enfim, estamos aguardando ainda o relatório das forças para serem chancelados como tudo. Porém, já tivemos relatórios de dois órgãos, o próprio TSE e o Tribunal de Contas da União, que disseram que foi tudo normal. Vamos continuar desse jeito. O próprio governo tem tomado a postura, e eu acredito que isso é correto, até para não desestimular as pessoas, de que é necessário que a gente ultrapasse essa etapa, que aconteceu até o último domingo, e passamos a focar no dia 30 de outubro, para efetivamente aqueles que já foram votar em 2 de outubro, retornem. E isso é algo importante, porque eu noto hoje um esforço muito grande de se buscar aqueles que estavam indecisos. Aquelas pessoas, aquela gama de mais de 30 milhões de pessoas, de eleitores, que se concentravam ali entre a abstenção, realmente, ou brancos e nulos, ou seja, pessoas que estavam indecisos, ou brancos ou nulos, né, e que pegaram o seu voto e não permitiram a sua escolha individual sobre um candidato. Existe esse foco. Mas eu noto também que é importante, nesse momento, e muito importante, e eu gostaria, esse é o motivo principal da nossa reflexão aqui no dia de hoje, que você seja alvo principal da atenção dos projetos de governo e dos próprios partidos. Porque imagine uma coisa, se nós estamos tendo uma dificuldade de trazer aqueles que estavam indecisos, por outro lado, existe muita gente que ficou aí desmotivada, né? Porque não concorda, acha que a realidade não bate com alguns resultados. Eu quero dizer algo para você. Independente daquilo que você está pensando nesse momento, pelos inúmeros vídeos, mensagens e tudo que circula nas redes, e a sua própria dúvida, eu sei uma maneira de fracassar. É simplesmente ficar em casa no dia 30 de outubro. Ao contrário disso, é permanecer naquilo que você pode contribuir, que é o seu voto na urna. Nesse momento, eu gostaria de conversar diretamente com você que já saiu de casa lá no dia 2 de outubro e ficou horas na fila e exerceu o seu dever, mas principalmente o seu direito ao voto. E vou te fazer uma convocação. Retorne convicto de que você está fazendo certo e participe também no dia 30. A forma de nós vencermos permanece na dúvida do futuro, mas a certeza de perder está em desistir. Não desista agora, falta muito pouco. E do outro lado, não é nada bonito o futuro que nos espera, caso nós cruzemos os braços nesse momento. Agora eu faço um apelo extra a você. Em primeiro lugar, e eu gostaria de desfazer um mal-entendido que hoje circula muito aí nas redes sociais, de que a responsabilidade da vitória ou derrota, ou da dianteira que, em tese, o PT tomou nesse processo, seria por responsabilidade de um determinado grupo, uma região do país como o Nordeste. Olha, todos os partidos foram votados em todas as regiões do país. Não existe essa história de que pessoas são superiores ou inferiores da região que vieram. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, resido aqui em São Paulo e sei a importância que todos nós brasileiros exercemos para construir esse próprio Estado, que é de todos nós, é cosmopolita. Assim como o Brasil inteiro faz trocas internas, cada um produzindo as suas riquezas e dando a sua contribuição. Portanto, essa alegação e tentar responsabilizar o Nordeste ou qualquer outra região do país por um ato contundente, olha, simplesmente não cola. Senão nós teríamos que, por exemplo, não incluir o Nordeste, mas, por exemplo, dentro da região Sudeste, Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral, que, em tese, segundo as urnas, né, também teria dado vitória ao petista. Não vamos entrar por essa seara. Muito pelo contrário, não vamos entrar nesse processo de divisão entre nós brasileiros.
Sabe o que você deve fazer nesse momento? Procurar se informar em canais que debatem e discutem esse tema da política diariamente, para que você possa argumentar com aquelas pessoas que estão indecisas, ou mesmo as que estão sendo seduzidas pela promessa fácil do assistencialismo e do socialismo promovido pela esquerda. Uma conta que não fecha, não fechou nunca no mundo todo, não fecha nos nossos vizinhos da América Latina, como a Venezuela, como a Argentina, como o Chile agora, e olha, talvez até como o futuro da própria Colômbia, que sempre foi próspero, porque de onde só se tira, de onde nada se faz para a produção efetiva, de onde só se promove a divisão, está fadado ao fracasso. O modelo do Brasil é o modelo do brasileiro que quer trabalhar, tem força e inteligência para isso, e só precisa que os nossos políticos não atrapalhem tanto. Algo que nós começamos a experimentar a partir de 2018. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos sobre isso em décadas. Sabe lá se em séculos. E eu acredito que isso precisa renovado. O Brasil merece essa chance. Então eu estou passando aqui para a gente fazer essa reflexão. Nós temos diariamente conversado com vocês. E se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal Pátria e Defesa. Vem viver esse Brasil do assunto político com quem tem uma experiência aí ao longo de 30 anos, debatendo política, geopolítica, defesa, assuntos militares. E tenho compartilhado essa experiência com as pessoas que vêm aqui beber diretamente dessa fonte primária, eliminando o filtro da imprensa sobre o que é realidade. Você tem a oportunidade, inclusive, de interagir e perguntar aqui, ou através dos nossos comentários desse vídeo, ou mesmo durante o chat, enquanto existe a estreia ou a nossa live. Participa com a gente aqui, vai valer muito a pena. Dá like, se inscreve e compartilha. Por último, eu gostaria de acrescentar só um detalhe. Lá atrás, quando eu comecei os meus estudos sobre o que realmente acontecia no mundo, alguém foi muito importante para determinar o norte. Chamava-se professor Olavo de Carvalho. Aliás, gostaria de dizer que ficará para a história, portanto chamava-se, talvez nem se inclui nesse critério. Mas ele tratava muito sobre como era a forma de controle do nosso país. Aliás, como uma forma de controle exercia liderança no mundo. Que era o teatro das tesouras ou a estratégia das tesouras. Parece que nós acabamos de ver isso revelado pela esquerda. Pela primeira vez alguém teve a coragem de romper esse pragmatismo, né, que era ali escondido. E hoje o Brasil vive dentro de um novo paradigma. Não vamos retornar para essa turma não, pessoal. A gente já determinou que esse pessoal está condenado, olha só a expressão, condenado a cair no exemplo, nas nossas memórias mais desprezíveis do passado, pelo que fizeram pela sociedade brasileira. Vamos dar uma chance para o Brasil. Nós vimos recentemente, e isso sela de vez essa situação, quando o ex-presidente Lula recebeu o apoio deliberado, aberto, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa história, se não abrir os teus olhos, se você quiser inclusive saber mais sobre isso, eu recomendo que você pesquise, ou se você quiser, me pede, eu faço um vídeo só sobre isso. Fala muito do histórico político brasileiro. Nós passamos décadas sendo enganados por um teatro que parecia que ora era de direita, ora de esquerda. Agora nós temos o verdadeiro reconhecimento dos valores e das garantias dos direitos fundamentais lá previstos na nossa própria Constituição a partir de 2018 com o presidente Bolsonaro. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, os direitos naturais, que não são concessão do Estado, mas que vinham sendo negados para nós. A partir da conquista, da efetivação e consolidação desses direitos nas nossas vidas, a gente pensa no resto. Tá? Então, quero te convocar mais uma vez aqui. Aconteça o que acontecer, dia 30 de outubro, retorna às urnas. Foi lá, foi difícil, sacrificou um pouquinho, passou horas, parecia que ia ser mais rápido. Olha, posso até te dizer uma novidade, com menos candidatos, tenho certeza que será até mais veloz. Mas acima do que isso, pensar nessas horas ou minutos que você vai perder no dia 30 é para salvar os teus próximos 4 anos, quem sabe as próximas 4 décadas. Vai lá, deposita o teu voto. A escolha é sua. Pesquise bastante. Se quiser saber mais informação, conta aqui com o seu amigo Moisés no canal Pátria e Defesa. Um forte abraço, um excelente final de semana a todos e fui.